Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio desse podcast que estamos fazendo aqui nessa série, recebendo convidados para a gente falar um pouquinho sobre futebol, óbvio, né? Sobre as ferramentas que envolvem futebol. E hoje, aqui do meu lado, o meu amigo já, que antes era presidente, Fernando Carvalho, virou só Fernando, agora eu já não sei mais, eu acho que meu parceiro de podcast, chegando para mais um dia aí. Hoje ele vai apresentar uma pessoa mais do que especial, né? Pelo nome, Fernando, é difícil de saber quem é. Pelo nome a gente nunca tem como saber quem é. Quem é esse cara, Fernando? Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi. É nome de desembargador. Mas na verdade é o Lisca. que eu conheço há muitos anos. Trabalhou, depois de ter começado no Inter com outras pessoas, voltou ao clube quando eu era diretor do departamento amador. E lá travamos uma relação de admiração. E às vezes, né, eu como aconselhador do Lisca em alguns momentos, ele me trazendo subsídios para muitas decisões. Eu sempre comento que naquela época eu não tinha nas minhas decisões para contratar jogadores e para formular algumas questões de dentro do campo. Eu contava muito com ele, né, apesar de jovem, com o Guto Ferreira, que eram dois profissionais extremamente competentes que nós tínhamos na base, e depois passaram para o time, o Guto para o time de cima e o Lisca mais próximo, né, no time B e no time júnior, e depois seguiu carreira sozinho e hoje é um grande sucesso no país. Com polêmico, temos que trazer isso, só que hoje não teremos polêmica, Lisa. Hoje nós queremos mostrar o teu lado conhecimento, o teu lado ciência, o teu lado aprendizado, o teu lado crescimento, porque é exatamente isso que a gente traz no nosso podcast. O nosso podcast é voltado para os nossos cursos. Nós temos um curso de executivo de futebol e nesse curso a gente fala sobre várias disciplinas. Treinador é uma delas. E falamos, acima de tudo, da integração do treinador com essas disciplinas, que é a nutrição, é fisiologia, é preparação física, principalmente preparação física, recuperação, prevenção, enfim, todas essas disciplinas que potencializam o rendimento, nós queremos abordar contigo. E também a grande mudança que sistematicamente vem ocorrendo na questão de treinamento. Como é que se treinava fisicamente? Antigamente era um treinamento separado, né? Era o treinamento do treinador na questão tática e o treinamento do preparador físico, né? Métodos rudimentares na época do Gigantinho, na época do Beira-Rio. Eu sou do tempo do Parque Saint-Hilaire, né? Que os jogadores iam para o Parque Saint-Hilaire e corriam 10 quilômetros no meio daquela floresta. Enfim, tem várias coisas que vieram mudando e hoje nós estamos bem avançados. E é exatamente isso que a gente traz no nosso curso. O futebol novo, o futebol moderno, né? As coisas estão sempre em permanente metamorfose, em crescimento, embora a essência do futebol não tenha mudado. Eu quero também falar contigo sobre questões táticas, que é uma coisa que me agrada muito. Eu gosto muito de saber disso, de estudar, de conviver com pessoas que saibam, e tu és uma pessoa que sabe muito essa questão tática, e estamos aqui para esse tema, né? E eu quero te ouvir aí a tua manifestação preliminar. Bom, prazer estar aqui com vocês, né? E preciso também manifestar, né, que o Fernando foi um dos caras que mais me apoiou, né, dentro do Internacional, no meu início de carreira, vamos dizer assim, né? Lá no início, nas escolinhas, ainda não conhecia ele, mas em 90 que eu comecei no Internacional, né? E de 90 a 96 passei por muitas coisas, e em 96 que nos conhecemos, né? E o Fernando foi um dos caras que acreditou na ciência do futebol, né? Nos profissionais com formação. Eu sou profissional formado em Educação Física pelo IPA. Me formei com 21 anos e comecei a trabalhar nas escolinhas antes mesmo de entrar na faculdade. Com 17 anos eu já estagiava nas escolinhas do Inter, que foi um grande aprendizado para mim, né? A nível de metodologia de treinamento, que tinha que dar tantas aulas para tantas turmas, e eu era chato, que não queria repetir treino, eu queria inovar a nível de treinamento, eu queria que o treino fosse agradável para os meninos, para os jogadores. Isso fez com que eu tivesse uma criatividade muito grande em cima de elaboração de sessão de treinamento. E como você não tinha tantas condições, né? Tu tinha praticamente 2 ou 3 bolas para 30 alunos, você tinha que fazer treinos muito dinâmicos, muito didáticos, né? E isso foi me ajudando muito, né? Peguei no início da minha carreira trabalhos assim que hoje são considerados absurdos, né? Treinamentos de força assim com sobrecarga
colete de ferro, né? Jogadores subindo a arquibancada com o jogador na cacunda, descendo, que era o que mais me chamava a atenção. Peguei pulando lá no gigantinho e quando descia pulando com um sobrepeso. E aquilo ali me chamava muito a atenção. E joelho, né? O Fernando sabe. Joelho fantástico. Mas olha a geração, por exemplo, o André Luiz, que foi meu auxiliar, o Pinga foi meu auxiliar. Eles com 30 anos, 29 anos, os joelhos estavam tudo estourados. O Pinga teve aquela lesão que foi até ocasional, mas o André, a maioria dos jogadores naquela época tinha um problema muito sério, né? De ligamento, de joelho, de articulação, muito por esses treinamentos, né? O treinamento na parte aeróbia, era a parte aeróbia, né? Onde você trabalha muito mais a resistência. Ele era ênfase total na parte física, né? Você trabalhava em cima das maratonas. O Fernando falou aqui do Parque Saint-Hilaire. Eu peguei até a usina do gasômetro, que ali no Beira-Rio já pegava. Dava 6 para ir, 6 para voltar. Até a antena lá em cima do morro. Muitos preparadores físicos da categoria de base do Inter usavam isso. Na verdade, quando eu cheguei no Inter, era muito em cima de ex-jogadores, que tinham pouco conhecimento de treinamento e praticamente reproduziam aquilo que eles fizeram algum tempo atrás, de alguma maneira, sem muita definição de conteúdo, de carga, né? E isso foi me chamando a atenção, sabe? Porque ali você perdia muitos talentos que você não conseguia desenvolver aquilo que realmente precisava o jogador. E isso foi me intrigando, foi me fazendo estudar cada vez mais sobre metodologia de treinamento, até que em 95, 96 eu ganhei do meu pai um livro de um treinador alemão chamado Hofmeier, que falava sobre jogos didáticos, que na verdade era a integração das valências que envolve o treinamento do futebol, numa sessão de treinamento. E aquilo ali praticamente mudou a minha vida, mudou a minha maneira de conceber o treinamento de futebol. E aquele livro foi a base para mim eleger a minha metodologia de treinamento. Não só aquilo que eu lia no livro, mas mudar as sessões de treinamento, mudar a dinâmica do treino, a maneira de propor o futebol para os jogadores, fazer o jogador ser o senhor das ações, ele interpretar o jogo e saber ter a leitura do que ele está fazendo, não simplesmente reproduzir os gestos e aquilo que o treinador estava indicando para ele. Isso eu acho que é fundamental para tu ter um time que tenha poder de decisão, que tenha personalidade para ter definição. Tu tem que ter um padrão, tu tem que ter os movimentos, mas tu tem que dar liberdade para o jogador criar em cima dessa organização. Isso também foi uma marca sempre da minha metodologia. Eu sempre busquei isso, sincronia de movimento, abertura, preenchimento de espaços, mas o jogador que toma a decisão. Senão fica muito fácil para o adversário neutralizar, porque ele já sabe qual é a próxima ação. E quando o teu próprio jogador não tem ainda a noção, mas ele cria a ação em cima do quê? Dos espaços que tu abre e que a defesa adversária te concebe. Então isso foi uma metodologia que eu comecei a desenvolver dentro do clube e graças a Deus hoje eu consigo cada vez mais qualificar e nós na verdade somos melhoradores de performance. O treinador ele vai estar ali para melhorar a performance, aumentar e estabilizar a performance do jogador. E hoje, eu vou te interromper, e hoje tu conta com essas ferramentas paralelas, né? Todas. Esses medidores de performance potencializam o rendimento. Né? E é exatamente isso que a gente apregou aqui no FootHub, nos nossos cursos, e eu queria te ouvir sobre isso também. Hoje tu tem o GPS, né, Fernando? Porque ele te dá todo o que tu praticou ali no treinamento, principalmente no aspecto físico, né? Para tu ter essa integração com a parte técnico-tática e mental, que são as 4 valências que tu tem que desenvolver no jogador de futebol. Tá? E hoje, por exemplo, você faz um treino, né, de posse de bola, de acordo com o que você quiser, no espaço que você quiser, com o objetivo que você quiser. Você sabe quanto o jogador percorreu, a distância, né? Você sabe a velocidade que ele percorreu, que a gente chama velocidade de execução, quanto ele percorreu acima de 20 km por hora, que seria considerado alta intensidade de uma ação dentro do jogo. E um mínimo básico. Hoje mudou muito, né? Ontem eu fui assistir um jogo que eu via, por exemplo, o ataque adversário jogando e a defesa posicionada lá atrás caminhando, sabe? Nem encurtando e nem saindo. Então hoje os zagueiros percorrem muito mais. Hoje os zagueiros têm que ser muito mais intensos. Antigamente o zagueiro percorria 7 quilômetros
100 metros, vamos dizer assim, acima de 20 km por hora. Hoje ele precisa quase equilibrar um meio campo, porque ele tem um movimento de saída, de descida, de encurtamento, de balanço, de posicionamento corporal, de gatilho de descida. Então, tudo isso tu consegue controlar e mostrar para o jogador com essas ferramentas que tu está falando. E elas estão cada vez mais sendo desenvolvidas. Tem programas hoje que tu bota uma câmera lá, o Atlético Paranaense tem isso, já sai tudo que o jogador fez, o detalhe online, o tempo inteiro. Você pode cobrar isso, interagir com o jogador, mostrar isso. Isso é uma outra coisa que eu preciso colocar para vocês. Os jogadores estão cada vez mais interessados, cada vez mais interessados com isso, pela sua performance, para poder comparar ele com ele mesmo, se ele está evoluindo, se ele não está evoluindo, se ele está cumprindo. E até, Lisca, já entrando na questão da relação do treinador com o grupo, com os atletas, nós vivemos durante muitos anos os treinadores antigos, sem querer aqui, não é crítica isso, era o tempo deles e hoje já não é mais assim. Né? No tempo deles, o treinador era dogmático, ele determinava para determinada ação do jogador, determinava uma ação do jogador e o jogador não questionava, fazia porque era determinado. Hoje, né, hoje o treinador tem que explicar e o jogador tem que compreender porque ele tem a informação do que aquilo ali vai representar. Exatamente porque, embora ele não tenha o conhecimento técnico, ele tem a informação de todos os lados. E isso revela uma necessidade do treinador ter uma parcimônia na hora de mandar, de exercer a sua liderança. E o convencimento, né, Fernando? Hoje tu lidera pelo convencimento, né? E aí entra as ferramentas que você falou, as outras áreas, né, que te ajudam a esse poder de convencimento. Teus auxiliares técnicos, a área de análise de desempenho, que hoje fornece muita informação para o jogador. O jogador recebe o WhatsApp o tempo todo hoje, né? Qual é o time que ele vai enfrentar? Qual é o lateral que ele vai enfrentar? Qual é a característica? Vai vídeo. E além do vídeo, vai informações. Né? Olha, ele tem dificuldade quando tu balança para dentro e dá o tapa para o fundo, ou ele tem mais dificuldade quando tu traz para dentro. Né? E isso vai capacitando o jogador para ele ter uma tomada de decisão mais assertiva, vamos dizer assim. Né? E o jogador começa a se interessar por isso. Ele quer saber, ele quer se preparar para o jogo, ele sabe que aquilo ali é o ganha-pão dele, é ali que ele vai crescer, é ali que ele vai solidificar uma carreira, que ele vai galgar espaço no mercado. Então está muito mais profissional, vamos dizer assim, né? É uma questão muito profissional. Claro que a gente não pode descuidar do lado humano, até a gente já conversou sobre isso, né? E muitas vezes muitos dados, muita informação, você perde um pouco o lado humano, né? Então eu, assim, pelo que eu vejo, uma nova geração aí no futebol brasileiro com muita informação, vários treinadores com muita qualidade, com muito conhecimento, com muita teoria, né, do jogo, porque na verdade a gente fala aí, né, de periodização tática, né, de jogo posicional. Na verdade é a teorização de tudo aquilo que nós já fazíamos há muitos anos. A verdade é essa, Fernando, né? A Hungria em 54 já jogava um jogo posicional, a Holanda, o Brasil de 82, sabe? O River Plate dos anos 90 ali, só que não se tinha teoria. Então hoje não se tinha terminologia para definir. Exatamente. Então tu arrastava, tu atraía o extrema para abrir espaço para o lateral, só que tu não falava isso. Isso era tudo intuitivo. Hoje a gente quer que seja muito mais intencional, que o jogador saiba e ele saiba que tu através de vocabulário tu possa orientar ele também. Então as pessoas muitas vezes têm assim medo, né? Mas terminologia não, é simplesmente dissecar o jogo teoricamente e criar um vocabulário para o jogador ter uma assimilação melhor e ele ter noção daquilo que ele está fazendo e não fazer só no intuitivo. E o brasileiro é mestre de fazer no intuitivo, só que a gente precisa ter um pouquinho mais de organização e saber aquilo que a gente está fazendo. Sabe que dentro desse panorama, Liz, que a gente já em outras oportunidades aqui a gente já teve preparador físico, analista de desempenho, enfim, para a gente conversar justamente sobre como é que funciona, né, esse paralelo. Porque antes os jogadores tinham menos informações e o nível de cobrança era diferente. Hoje, como o acúmulo de informações aumentou, parece que assim, de fora para dentro vem mas como é que ele não tá fazendo uma coisa que é óbvia? Como é que ele não tá fazendo um troço, sabe? Tu não acha que cresce muito mais a pressão também no profissional, no fim, seja no técnico ou no jogador? Eu acho que, mas é natural, né? Porque a pressão ela cresceu em todos os sentidos, com o advento da rede social, com
com a criação de várias situações novas na empresa. Nós estamos aqui num podcast falando sobre futebol, falando sobre conteúdo. É uma coisa que é inerente à nossa profissão, né? E o que acontece hoje quando tu vai montar uma semana? Você tem várias pessoas participando de uma elaboração de uma programação semanal. Eu chego no clube, geralmente é na quinta-feira, quando está terminando a semana, você planeja a próxima semana, né, de acordo com o calendário, de acordo com as sessões de treino que tu tem. Isso participa o preparador físico, o auxiliar, o fisiologista, o analista de desempenho, a nutricionista, né, todo mundo, né, em prol da melhor rendimento do jogador. O treinador ele comanda isso, né? Ele se abastece de informações para tentar atingir a melhor performance. Agora, a pressão ela está cada vez maior porque são mais pessoas envolvidas, o investimento é maior e a cobrança de resultado cada vez é maior no nosso meio. E ainda mais no futebol brasileiro, que aqui se você não ganha 3 jogos, perde 3 jogos, você já tem dificuldade de sustentação, né? E aí é uma outra questão que não cabe aqui a gente discutir, né? Bem, a questão dessa progressão da preparação física na relação com os treinamentos táticos, né? Certo. Como eu falei lá atrás, inicialmente havia o preparador físico bem definido as suas tarefas, posteriormente essas tarefas foram divididas com o treinador e hoje, né, no dia de hoje, o treino físico é comandado pelo treinador, com a assessoria do preparador físico, né, para algumas avaliações, para algumas medições, para algumas análises de performance. Eu queria que tu comentasse isso e tu fizesse um breve paralelo de como era, né, e como está sendo hoje. Olha, Fernando, hoje o preparador físico ele funciona, não seria assim um auxiliar, mas ele é quase que um auxiliar, né, do treinador, né? Ele trabalha muito na parte individual do atleta e hoje antigamente se trabalha muito mais no global, né? E hoje tem muito mais a especificidade do jogador, o que o jogador necessita, muito mais assim o trabalho fora do treinador, né? Que é ministrado mais pelo preparador físico, que é o trabalho de força, né? Que esse realmente fica muito difícil para o treinador aplicar dentro da sessão de treinamento. Algumas coisas tu consegue, mas aquele trabalho mais específico para ganho de massa muscular, ganho de potência, né? De performance a nível de velocidade também, esses trabalhos eles estão muito coordenados junto com o treinador, junto com as sessões de treinamento, mas a sessão ela é muito mais coordenada pelo preparador fisiologista e quase todos os clubes hoje têm um profissional encarregado pela academia, vamos dizer assim, que seria pela parte muscular, a parte de força do jogador. Eu acho que essa é a principal mudança, né? A intensidade do jogo ficou muito grande e os treinadores, junto com os preparadores, a parte aeróbica, a parte de resistência, a parte cardiovascular, ela fica mais dentro da sessão de treinamento. Mas a parte de força e de potência, ela hoje ainda é trabalhado mais pelo preparador físico. Então, o nosso grande desafio é o quê? É o casamento das cargas, né? Você ter o trabalho de força que não te atrapalhe no desenvolvimento da parte técnico-tática, né? E a parte técnico-tática não atrapalhe o desenvolvimento de força. Então, você tem que ter cuidado na distribuição de cargas para não ter sobreposição, né, de treinamentos na valência, por exemplo, de força na parte inferior, né, na perna. Você vai lá, trabalha, e vai para o treinamento e exige muito isso o tempo todo, o risco de lesão é muito grande. Então você precisa ter um entrosamento muito grande entre esses dois departamentos, vamos dizer assim, né? A parte física, a parte força, potência muscular e parte técnico-tática. Eu acho que isso é a principal mudança e a interação, né, do preparador físico com o treinador. Tu tem mais ou menos uma linha do tempo disso aí, quando é que aconteceu? Porque eu quero fazer uma pergunta depois, se eu responder. A linha do tempo, Fernando, eu acho que isso começou muito de 2004, 2005 para cá, a gente já começou a mudar muito, né? Tiramos os tiros de 1000, de resistência, na base a gente fazia muito isso, né? Toda segunda-feira era 6 de 1000, né? E deu, e vai para casa. Hoje em dia, se você falar isso, beira o absurdo, né? Porque você perdeu muita segunda-feira podendo desenvolver uma série de valências do jogador junto com a resistência aeróbica que a gente queria naquele momento, que na verdade é muito simples para menino de 17, 15, 20 anos, que é o que a gente fazia lá na categoria de base no início dos anos 2000. Hoje tu já não faz mais isso, tu vai fazer vários treinamentos, né? Mas acho que ali entre 2000 e 2005
o futebol começou a ser interpretado de maneira diferente aqui, a nível de treinamento, principalmente aqui no Sul. Não, eu te pergunto isso porque quando nós contratamos o Fossati em 2010, o Fossati introduziu, junto com o Valenzuela, que era o preparador físico, treinamento com bola, né? Porque até ali era uma coisa... Tinha treinamento com bola, pequenos jogos, mas a preparação física era mais outorgada ou concedida pelo preparador físico. E nós tivemos uma defasagem física muito grande nessa transição, porque o nosso jogador não estava acostumado a chegar à exaustão na preparação física só com bola. Né? E depois que a gente, quando houve a substituição do treinador, aí passamos a compensar e aí treinamos com bola, mas também treinamos com os treinos normais que dão força, que dão né, potência. Então, em 2010, isso não estava bem claro ainda, pelo menos para... Ainda se discute muito, né, Fernando? Ainda a gente sempre fala nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Na questão da força do futebol. Dei uma vez uma declaração que as pessoas acharam que eu era contra a força no futebol. Eu não sou contra, pelo contrário, eu acho que é um... Mas tu identifica que esses treinadores estrangeiros trabalham um pouco com força? Identifico. É isso. Identifico e os nossos jogadores reclamam muito disso, né? Exatamente. Eles reclamam porque eles têm uma cultura, eles estão acostumados, principalmente na questão muscular, né? Na questão de potência, na questão da musculação na academia, né? Que o jogador sente falta, reforço muscular. É uma cultura do futebol brasileiro que, se você quiser quebrar o paradigma assim de uma hora para outra, vai ser difícil. Então, por isso que a gente sempre fala, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É uma metodologia brasileira, vamos dizer assim, que a gente está criando de se treinar. Não só o que tem lá na Europa, mas aquilo que a gente acha que tem forte aqui também, que é a potência que nossos jogadores têm. Todo mundo fala, nós somos fortes no contra um, na individualidade. Aí você vai ver os nossos jogadores, todos eles têm um nível de força, fibra rápida, né? São jogadores que têm facilidade para botar na frente, ganhar, aguentar o tranco. Então, esse casamento da metodologia que veio de fora com o que a gente utiliza aqui ainda é um assunto que se discute muito dentro dos clubes. Eu queria te perguntar uma coisa, Lisca, importante sobre essa questão. Tu é muito interessado na parte física, tu falaste sobre essa parte acadêmica e tudo mais, e querer dinamizar, estudar e de repente até gamificar os treinamentos. É porque assim, eu sou treinador, então qual era a minha loucura? Assim, eu queria saber o que eu estava trabalhando. Loucura não. Não, assim, eu quero saber o que eu estou trabalhando, né? Porque eu estou lá exigindo de uma pessoa, se submetendo ela a uma carga, a um exercício, e eu não sei qual é o grupo muscular que está sendo utilizado, eu não sei qual é a rota de aeróbia, anaeróbia, o que eu estou colhendo ali, o que eu quero com aquele treinamento. Eu acho que é isso que o que o profissional da educação física contribuiu muito para o futebol. E aí eu vou complementar da seguinte forma, porque tu trabalhaste em várias regiões do país nesses últimos anos. Existe uma diferença nessa construção muscular, nessa parte de equivalência que a gente vai trabalhar mais ou não? Como é que tu conseguiria enxergar assim, esse panorama? Existe muitas diferenças, cara, porque na verdade o nosso país ele é mas tem vários dentro dele. Eu trabalhei em São Luís, no Maranhão, não tem nada a ver com o que se faz aqui. A cultura de futebol, a leitura do jogo, a maneira que eles gostam de futebol, que eles veem futebol, que eles treinam futebol, a estrutura também, né? Muitas vezes tu não tem condições de desenvolver o atleta como tu tem condições de desenvolver o atleta aqui no Sul, no Sudeste. Melhorou muito agora. O Ceará, o Fortaleza estão dando exemplo aí, Bahia, o Fernando sabe, mas o Sampaio Correia, que eu trabalhei em 2014, o primeiro treino que eu cheguei, eu entrei no campo junto com 2 zebu. É sério. 2 zebu. Na segunda semana que eu cheguei, o CT estava interditado porque os sem terra tinham invadido o CT. Com aquelas lonas pretas, nós tínhamos que treinar lá num outro campo, sem material, sem musculação, sem nada. E como é que tu faz? Então é totalmente diferente, né? Aí os caras não reclamavam muito do meu time, porque o 8 e o 10 marcavam. Mas não, o 10 não pode marcar ninguém. O principal comentarista do Maranhão, seu Fontinelli, que até faleceu. E como é que tu vai mudar essa cultura de uma hora para outra? Aí ele dizia assim, esse é que nem aqueles treinadores gaúchos, o Filipão, o Tite. E eu dizia, Deus que ouça ele, né? Que eu seja parecido com eles, né? Tô indo no caminho certo quando ele falou isso. Mas são culturas totalmente diferentes, né? No Recife, né, também. Até o palavrear é diferente, né? Eu falei uma vez goleira no Recife, os caras ficaram me olhando. O que é goleira?
Eles não sabem o que é goleiro. Casa-mata, eles não sabem o que é casa-mata. Né? É banco de reservas, é trave. Né? E a maneira, os jogadores, o tipo de treinamento é diferente. Claro que tu não vai chegar lá querendo trazer tudo que tu tem que te adaptando. E aos poucos ir colocando aquilo que tu acredita e convencendo as pessoas. Né? Trabalho de força, por exemplo, no Náutico, nós tinha muita dificuldade. Né? O fisiologista não acreditava muito, a academia não tinha as condições adequadas. Então nós tínhamos que improvisar, fazer muito treino funcional, que também hoje é um trabalho que tem sido muito desenvolvido dentro dos clubes, de prevenção, trabalhos preventivos. Isso que eu ia dizer, hoje em dia... Tu já sai na frente, né, Fernando? Tu já previne, tu tem uma análise, por exemplo, agora no América, a nossa fisioterapia e parte física, ela não estava mais fazendo os testes de início de temporada para detectar aonde que tem dificuldade cada jogador na parte muscular, encurtamento na posterior ou na parte isquiotibial, os caras têm tudo isso, tem uns testes que eles dissecam o jogador. E ali tu já desenvolve uma sessão de treinamento proceptiva, que eles chamam, já atacando o grupo muscular que pode vir a ter problema ou tem alguma defasagem, vamos dizer assim. E o jogador, se tu botar ele e analisar, geralmente ele é todo torto. Ele tem Por isso uma das disciplinas é a análise da biomecânica. Da biomecânica. É fundamental. É fundamental. E essa análise da parte fisioterapeuta é fundamental, sabe, no início do ano, para tu direcionar e prevenir lesões, né? Porque o Fernando foi um presidente, diretor de futebol, ele sabe quanto que custa para um clube tu perder um jogador por 30 dias, por 40 dias. Então, hoje, os clubes, o que eles começaram a ver? Que isso não é mais gasto. Só que no meu tempo, não tinha prevenção. No meu tempo, eu queria ver o departamento médico vazio. Hoje, todo mundo quer ver o departamento médico cheio. Mas que eles vão antes, né, Fernando? Hoje, o atleta, o jogador de futebol, as pessoas acham que ele chega ali meia hora antes do treino. Não existe mais isso. Ele precisa chegar pelo menos 1h30 antes do treinamento. Porque ele vai chegar, primeiro, ele vai se alimentar. Eu estou falando aí de clube top, né? De ponta. Sim. Ele vai se alimentar. Se ele chega de manhã, é o café da manhã. Se ele chega da tarde, é o lanche pré-treino. Tá? É a primeira coisa que ele faz. Aí ele vai se fardar. Aí ele vai passar na fisioterapia. Aí da fisioterapia ele vai fazer o preventivo dele, ele vai no DM. Aí no DM ele faz mais alguma análise ou não, vai na fisiologia. Aí na fisiologia ele faz a termografia, que já vai dar qual é o grupo muscular que está... desgastado, já bate uma foto onde que tá, mas dali ele sai, aí ele passa na musculação e assim vai, cara. Ô Lisca, deixa eu te perguntar, e assim, aí ele vai pro treino, aí ele lá às 10 horas ele cai na sessão de treino, que aí na verdade hoje uma sessão de treino forte, ela não dura mais de 1h30, jamais. Então, se o jogador fosse só treinar, ele ficaria 2-3 horas no clube por dia. E não é isso que acontece. Hoje o jogador, tem muitos clubes que o jogador tem treino só às 4 da tarde, ele já chega às 11. Né? Aí ele almoça, ele descansa, ele tem toda essa estrutura. Né? Agora, são poucos clubes que te dão essa condição. Eu ia te perguntar isso. Quantos clubes, assim, que tu falas, os top, vamos dizer, quantos clubes mais ou menos tu acredita que possam dar esse tipo de estrutura, tá? E aí tu fez toda a agenda do jogador aí, foi perfeita, brilhante. Uhum. E quantos clubes tu acha que no Brasil hoje tem essa condição? Hoje na Série A, cara, quem não tiver essa estrutura não se mantém. Vamos colocar, os 20 da Série A conseguem. Não, ainda não. Os 15 da Série A conseguem. Tá, e agora me passa essa rotina num time pequeno. Assim, na tua visão, assim, na tua experiência. Como é que é... Quanto tempo chega antes o profissional? A alimentação já é meio... Então eu vou te passar a minha do Ipitanga, da Bahia, que eu treinei. Tá bem. Que era um time da Série C em 2005, que eu fui indicado pelo Mano Menezes. E logo depois eu voltei pro Inter, que tu me trouxe lá em 2006, né? Quando eu cheguei, cara, nós ia pro treino, aí nós voltávamos, os caras chegavam, solta a papa, e saiu tudo correndo pra dentro do refeitório pra comer. E eu digo, mas que isso? Mas nem banho. Mas vem cá, o que tá... Não, primeiro, mas não tomavam nem banho, cara. Iam direto, do treino, direto para comer. Claro, tinha pouca comida, então quem chegava antes pegava o bife melhor, pegava um ovo ainda. Quem chegava depois já não pegava. Então os caras já iam direto. Aí eu perguntei uma vez pro Rogério, que era o capitão, pro Índio. Então os dois depois até jogaram na Alemanha. Cara, por que vocês não tomam banho ali? Aí ele falou, tu já foi lá no vestiário? Aí eu falei, não, então entra lá. Aí eu fui. Cara, era 2 chuveiros, um com cano, e o outro cano tinha quebrado, a água escorria pela parede. Os caras tomavam banho aqui na parede, velho. Aqui, ó, time da Série C do Campeonato Brasileiro.
Então, cada realidade é uma realidade. Vou te dar um exemplo que pouca gente acredita. No ano passado, no América, quando a gente subiu da Série B, o América não fornecia alimentação para o jogador. É uma filosofia do clube. Ele fornecia só o café da manhã e o lanche, mas não tinha almoço e não tinha jantar. E é uma coisa que a gente foi brigando, foi colocando, convencendo a diretoria. Hoje você chega no América, tem café, almoço, janta, lanche da noite. Se tu quiser comer a hora que tu quiser, tu come. Então tudo é uma questão de convencimento e tu mostrar da importância, né? Porque o trinômio do treinamento qual é? Treinamento, descanso e alimentação. Então muitos clubes muitas vezes negligenciam na alimentação e no descanso, porque não dão condição para o jogador descansar e ter uma condição de ficar no clube e permanecer no clube e ter um seu quarto e descansar. Eu fui no Milan em 2000, quando cheguei no CT do Milan, eu olhei, o que é isso aqui, né, cara? Era duplo, cada um tinha seu quarto e tu chegava no clube, tu ganhava a chave, é teu. Se tu quiser vir aqui de manhã, se tu quiser dormir aqui, se tu quiser vir de tarde, tu vem a hora que tu quiser. Tem tudo aqui para ti. Tem comida, tem descanso. Lá no Inter, quando teve a reforma do Beira-Rio, né, que teve aquela reforma. Eu me lembro direitinho de 2006 do Mundial. Eu era o treinador do time B. Eu saía do treino e ia falar com o Abel, ali no vestiário. Quem que estava sempre ali? Sempre ali atirado, Perdigão. Estava sempre ali na banheira, tiradão na banheira. Aí o lanchinho, o Juarez arrumava o lanche para ele ali no bar ali que foi feito no vestiário. Televisãozinha, ele vendo um filme, um negócio. Sauninha ligada, ele dizia, Lisca, o que eu vou fazer em casa? Olha aqui. Ele ficava de um turno para o outro. E ele foi um fator de agregar, né? De trazer os jogadores antes para a sauna. Ele inventou o futevôlei. Então, o cara começava a 1h da tarde a fazer o futevôlei para o treino às 3. Olha aí. Entendeu? Aí, quando eu fui pro Ceará, eu pedi pros caras para botar uma sauna pequena. Os caras disseram, mas isso já saiu da moda. Como é que o departamento médico colocou para mim, mas tu vai perder muito líquido. Eu digo, tudo bem, mas nós compensamos e eu quero isso aí pela integração. E quem me deu a ideia foi o Edinho, que foi campeão da minha e ia muito, e falou, nós resolvemos muita coisa nessa resenha da sauna, com o Perdigão, com o Fernandão. E como a gente queria desenvolver a estrutura do Ceará, a gente chegou no Ceará, por exemplo, tinha uma patente para um grupo todo de jogadores, tu imagina. O jogador sente, aí o Ceará começou a crescer, começou a trazer jogadores que tinham passado num Corinthians, num Inter. Primeira coisa que eles falavam, como que pode isso, Lisca? E tu, como profissional, tu te sente fraco, tu te sente, como que eu não consegui que as pessoas desenvolvessem. Então os clubes se deram conta disso. Tá? Então, e aí tu me perguntou, na Série A, quem não tem hoje isso, quem não desenvolve isso, não permanece, não consegue permanecer, não consegue dar a condição para o jogador ter o seu rendimento máximo. E aí a performance cai lá embaixo e o clube acaba indo para a Série B. Bom, dito isso, vamos passar para o papo bom, que é o papo bola, o papo tático. Uma vez eu fiz uma palestra no FUTCOM do Parreira e me aconselhei contigo. Fiz um estudo sobre a evolução tática corrida desde 58 até aquela época, né? Que era 14, né? Isso. E ficou um trabalho bem legal, baseado nas tuas informações, nas tuas pesquisas e outras que eu também fiz. Né? E dá para se dizer, e aí eu vou te fazer a pergunta, dá para se dizer que ao longo da história, né, lá do Catenaccio, depois da Diagonal, que nós também conversamos, só que eu não cheguei no Catenaccio, não cheguei na Diagonal, porque era muito atrás, então eu parti de 58. Então, partindo de 58, que a gente tem alternado, né, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, duas linhas de 4 com 2 atacantes. Agora, depois, como lembrança tua, né, a primeira seleção que jogou 3 zagueiros foi a Argentina do bilhar, para poder liberar o Maradona. Depois a Alemanha ganhou a Copa. Nessa mesma Copa, o Lazzaroni no Brasil já teve um 3-5-2, que infelizmente foi desclassificado pela Argentina. Enfim, dá para se dizer que essas estratégias táticas elas vão e voltam de acordo com, vamos dizer assim, o aprendizado do adversário em relação aos times que estão jogando dessa forma. Quer dizer, tu está jogando 3-5-2, está ganhando, daqui a pouco vem lá encaixa um 4-4-2, ganha do 3-5-2, e aí já muda essa variável.
Dá para se dizer isso ao longo da história? Acho que dá, acho que dá. Eu acho que essas plataformas que tu falou, né, hoje na modernidade, as plataformas de jogo, né, que são os sistemas de jogo, né, eles se variaram muito, né, desde essa época que a gente estudou. E aquela vez foi um grande estudo, quando tu me perguntou, por isso que tu pode... Para mim foi muito legal também, porque eu pude estudar desde o início e aí comecei a me interessar pela história de futebol, como que as coisas evoluíram, né? Na verdade, o que evoluiu muito no jogo foi os sistemas de marcação. E a intensidade. E a intensidade do jogo. Né? A velocidade, a execução, absurda, né? A falta de espaço, que antigamente, né, as funções defensivas elas não eram tão, vamos dizer assim, praticadas e tão cobradas como são hoje. Né? Só você ver os filmes mais antigos, mas a nível de modelo de jogo, de ideia de jogo, isso aí já é desenvolvido há muito tempo. Né? Tu falou no catenaccio, a gente viu agora o Palmeiras na final do Mundial. Aquilo é um catenaccio clássico. Explica o catenaccio para o nosso ouvinte. O catenaccio é um sistema defensivo, né, muito utilizado na Itália. Com origem na Suíça, ferrolho suíço. Ferro francês, catenaccio também italiano, né, onde o futebol se baseia pela marcação, bloco baixo e transição contra-ataque. Uma sobra atrás do zagueiro. Isso aí varia. Né? Varia. Hoje em dia a forma tática varia, entende? Agora a ideia de bloco baixo, de marcação, de dobras de marcação, de coberturas bem estabelecidas, é o que baseava esse sistema. E a Itália sempre, né? Sempre foi historicamente. Se você ver a Copa de 82, que todo mundo fala, eu vi o tape várias vezes. A Itália realmente foi muito mais efetiva que o Brasil. E teve mais chance de gols ainda. Claro, né? claro. Mais chance de fazer mais gols ainda. Né? E jogava num 4-5-1. Né? O Uruguai aqui na Copa de 50. Né? Onde o Brasil já era campeão, tal, 4-2-4, né? Da diagonal e vamos para cima. E precisava só empatar. E o Uruguai já num 4-5-1 com as funções defensivas bem definidas. Né? Jogando por uma bolinha, mesmo precisando ganhar o jogo. Acabou ganhando a partida. Então, eu vejo assim também a evolução das valências, sabe, Fernando, durante os anos. Por exemplo, lá no início, né, se ainda muito na parte técnica individual do jogador. Isso que era a definição. Isso que fazia muita diferença. A gente já comentou, não se marcava muito, se dava espaço. Né? Você vê o Gerson na Copa de 70, ele domina, ele olha, ele pensa. 5 minutos. Aí o Pelé entra, pede, ele joga. E ali tem muitos conceitos de jogo de posição. Tu pega o quarto gol do Brasil contra a Itália, aquele gol que o Clodoaldo sai, toca no pé. Rivelino, Jairzinho atrai, marcação, pum pra Pelé lá do oposto, Carlos Alberto, Aquilo é jogo de posição puro, que tá todo... enfrentando uma seleção que marcava homem a homem. Ou seja, o Jairzinho tirou o faquete do lado esquerdo. Atraiu para abrir espaço. E abriu o espaço. O Carlos Alberto. Pro Carlos Alberto, que o Didi Riva, que era o atacante do lado, não marcou. Não acompanhou. Então o jogo de posição é isso. É abertura e preenchimento de espaço e atração do adversário para tu usar o espaço. Então isso já era feito. Só que a técnica prevalecia muito. A parte técnica era definitiva. E o futebol brasileiro teve muito sucesso com isso. Ali na Copa de 66, né, que começou aquela questão já de entrar o futebol força. Foi ali que começou. Não foi? Com a Inglaterra e com a Alemanha. Inglaterra com a Alemanha. Porrada. O Brasil não deixou o Pelé jogar, tirou. A Inglaterra era um futebol de ligação direta. A Inglaterra que foi campeão, jogava 4-4-2 com 2 atacantes por dentro, bola nos dois. Muita ligação, muito jogo aéreo, muita segunda bola. Hurst. Então ali já começou a se olhar muito, né, a parte de força. Ainda em 70 o Brasil conseguiu equilibrar isso. 74 a grande seleção não foi campeã. Mas em 70 o Brasil teve uma vantagem física, porque ele começou a treinar em Guanajuato muito antes dos outros, e os europeus não aguentaram fisicamente a exigência pelo calor demasiado, né? E o Brasil estava muito bem preparado e acabou fazendo... E olha os jogadores que tinham, né? Que a gente falou nível de força. O Pelé, você olha, para a época, o nível de força dele era completamente absurdo em relação aos adversários. Jairzinho, pelo amor de Deus, né? O Clodoaldo na excelência da... Carlos Alberto. Tiveram que botar o Everaldo na lateral esquerda, aí depois trocou, né? Então os caras estavam bem, realmente tem razão, tu vê, o time estava acima da média, e o time se preparou, se eu não me engano, quase 70 dias para essa Copa, né? Teve uma preparação assim muito trabalhada, né? Para altitude, questão de altitude também. O Brasil cuidou muito desse aspecto físico, né? Que começou a ser determinante no futebol praticamente a partir daquela Copa de 66. O Zagallo fez uma coisa estratégica que eu hoje considero, para mim, o grande mérito dos treinadores que trabalham dessa maneira.
Ele harmonizou dentro do mesmo time 5 atletas que eram o número 10 dos seus times. Né? Colocou o Jairzinho de ponta direita, um 10 do Botafogo. Colocou o Pelé, que era o Pelé, não tinha como substituir, né? Colocou o Tostão, que era 10 no Cruzeiro, como centroavante. O Rivelino, que era 10 no Corinthians, como ponta esquerda, recuado. Né? E fez lá um misto de 4-5-1 com 4-2-3-1. E virou uma melhor seleção. Encaixou, né? As peças, né, Fernando? E as características dos jogadores. Esse é o nosso grande desafio, né? É tu encaixar as peças e que elas se autoajudem, vamos dizer assim, e que o desempenho meu, teu, nós três aqui... de todo mundo. Exatamente. É isso que o treinador, que é o desafio do treinador. Porque quantas vezes a gente viu times assim, tem vários bons jogadores, mas eles não conseguem fazer uma equipe. Né? Porque o futebol, ele é coletivo. Ele não é individual. Tu pega os galácticos do Real Madrid, tu pega Romário, Edmundo... Sabe, Romário, Edmundo, tem vários, né? Aqui no Inter, no Grêmio, quantas vezes? Agora é o Timão, contratou, e quando tu vê aquele time de Operário, aquele time, né, que as valências se encaixaram, acabam coletivamente sendo superior, né? E aí dando sequência, aí anos 70 ali, Copa, anos 80, anos 90 começou a entrar a parte tática. Aí realmente a parte tática, lembra aquela Copa da Itália, que teve poucos gols, era 1-0, era decisão de pênalti, né? O jogo ficou estreitamente tático, se equilibrou muito tecnicamente, e ali começou a se valorizar demais a parte tática do jogo. Tá? E aí, a partir daí, agora é um crescimento de todas as valências. Na minha visão é isso. Quem conseguir desenvolver a parte tática, técnica, física, tá? Vai conseguir ser superior. Mas tudo isso dentro do futebol coletivo forte. Que esse é o grande desafio do futebol brasileiro. Tá? A individualidade está a serviço do coletivo. Tá? E ela aparecer no momento certo e no momento da decisão. Porque hoje tu jogar sozinho, tu não vai mais conseguir ganhar. Tu não consegue ganhar. Os sistemas defensivos, eles se impõem, eles neutralizam o jogador que quer jogar sozinho, que sai de um contexto coletivo do jogo, e acaba aí a parte técnica individual não sendo produtiva para nada e ficando em segundo plano. Então ela tem que estar inserida dentro do aspecto técnico, tático e mental para realmente a parte técnica aparecer. Então qual é que é a valência hoje que predomina no futebol atual? Difícil eu te falar. Nós estamos na busca disso. Na minha visão, é o equilíbrio. E é fácil, Lisca, tipo assim, trazer para esse pessoal dessa nova geração, desse jogador de 22, de 24 anos, é fácil conscientizar essa coletividade? Porque talvez os que tenham mais experiência talvez enxerguem melhor também essa mudança. Então, tipo assim, realmente eu preciso me adequar, o futebol está mudando, 29, 30 anos, já tenho bastante, né? Agora tem o cara de 24, 22 anos ali, o cara tá vindo da base, estourado, né? Tipo, cara, é fácil conscientizar, Lucas? Não, isso é o mais difícil. Ainda mais na nossa cultura aqui do futebol brasileiro e na formação do jogador do brasileiro, da onde que ele vem, a formação dele. E como que a nossa sociedade valoriza o individual. Isso é notório. Né? Então é difícil para tu convencer o jogador que a parte coletiva é importante, mas a individualidade dele vai aparecer. Lisca, vou te dar um exemplo. Dentro disso que tu está falando. Nós temos uma seleção campeã do mundo taticamente perfeita, que foi 84 Parreira. 94. E temos uma seleção que jogou uma Copa do Mundo e não foi campeã, de 82. E todo mundo só fala de 82 e não fala de 84. É isso aí. Que uma só tinha craques e a outra só tinha operários. Ganhou de operários. Ganhou de operários. E tu pode ver, Fernando, aquela seleção de 82, a grande maioria dos jogadores ali tentaram ser treinadores. E nenhum teve, assim, uma continuidade. O Zico foi, o Falcão, né? Todos tiveram assim o Júnior, né? O Éder, que hoje é auxiliar lá no América, o Oscar. No América, tá no América? Não, no América, desculpa, no Atlético. O Oscar, que hoje tem o centro de treinamento, que até o curso da CBF foi lá em Águas do Lindóia. Né? Então, eles ainda não tinham essa consciência coletiva que o time de 94 tem. Isso foi uma discussão nossa no curso, que eu defendo muito o time de 94. Né? E claro, não é que eu não gosto do time de 82, não é isso. Né? Mas eu gosto muito da parte tática. Né? Então, nós precisamos fazer um futebol pragmático, né, com uma marcação bem definida, com as funções bem definidas para voltar a ser campeão. Que foi exatamente no que pecou a seleção de 82. Exatamente. Porque o Cabrini, tu dá de lembrar, que é um jogador, um lateral esquerdo, que era marcador, mas que jogou completamente solto e fez
a tarde inteira a supremacia em relação ao Leandro junto com o Conte, pelo lado esquerdo, ou o Graziani. Né? O fato do Tele ter escalado, tirado o Paulo Isidoro, que até a véspera da Copa era o titular, e colocado o Falcão com toda assim, a razão. O Falcão era o melhor jogador da seleção, a meu juízo, mas alguém deveria marcar o lado esquerdo do adversário, o lado direito brasileiro, e isso não aconteceu, porque os jogadores não eram dali. Na verdade, ele empurrou o Sócrates para ali, né, Fernando? Ou o Zico, e nenhum dos dois, né? Foi. É que, na verdade, nosso time era muito forte com a bola, mas tinha pouca noção, quase nada coletivo sem a bola. E o futebol, o que acontece primeiro? É uma pergunta que eu sempre deixo no ar. Marcar ou atacar? Atacar ou marcar? É a mesma pergunta do ovo e da galinha. É a mesma pergunta. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Tem uma célebre frase do Cruyff: meu primeiro atacante é o goleiro e meu primeiro defensor é o centroavante. É isso aí. E a outra dele, o futebol, como é que é? O futebol é simples, o difícil é fazer o simples. Que é aquilo que a gente estava falando do jogador compreender o jogo. Porque o jogo de futebol é que nem um jogo de carta, cara. Ele pede uma ação conforme apareceu o espaço, conforme o adversário se posicionou, conforme o teu companheiro se posicionou em relação à bola, em relação... Então tem uma ação que vai fazer o jogo fluir e que vai fazer as coisas acontecerem. Porque quando eu pego a bola no jogo, eu posso passar, eu posso carregar, eu posso chutar, eu posso driblar. Né? O jogo de futebol é complexo demais, gente. As pessoas não se atentam para isso. Fala o xadrez, o futebol é mais complexo que o xadrez. Eu provo para vocês, porque o xadrez é sempre a mesma posição, tu está sempre com a torre. Não, eu posso entrar com 3 torres no jogo de futebol, com 2 reis, 1 rainha, 3 peão. Eu posiciono eles de maneira diferente, em eixos diferentes. Eu mexo eles juntos. Não tem que esperar o adversário mexer para... Não, a gente se mexe junto. E o pior, as peças no futebol, elas têm sentimento. Tem pai, tem irmão, tem imprensa, tem família, tem a mulher, tem o problema em casa, que as do xadrez não tá. Então o futebol é isso aí, minha gente. É um jogo complexo pra caramba. Sabe? É difícil de tu racionalizar tudo e conseguir administrar tudo que acontece dentro do jogo. Esse é o nosso desafio. Tu não consegue. Agora, quanto mais tu chega próximo disso, mais chance tu tem de êxito. Aqui a gente... diante de todas as aulas, né, Lisca, todos os segmentos das aulas do executivo e todos os segmentos que a gente tenta tratar de diferentes formas, né, subentende-se, mas cara, né, o entendimento que eu tenho também é que a parte de gestão hoje em dia, ela é toda robusta e o campo acaba sendo complementar do movimento que é totalmente contrário ao que existia antes, né? Nossa, isso é uma briga minha. Mas é a realidade, né? O campo, a metodologia de treinamento hoje, é claro que ela é muito importante, mas ela não é o primordial para um treinador. Não é a parte principal e não é a parte que é mais avaliada também pelas pessoas, também pela grande imprensa, que não tem muito conhecimento disso. Essa é uma grande verdade. E aí, né, não querendo elogiar o Fernando, mas a maioria das pessoas que nos comandam e que presidem um clube ou que dirigem, elas não têm muito noção disso. Não são todas pessoas que se interessam pela parte tática, por estudar, por começar lá na base, aprender, vir, crescer, discutir, ouvir profissionais, crescer. São poucos dirigentes profissionais que fazem isso. E isso, para nós profissionais, é muito importante. E para o desenvolvimento de um clube do futebol brasileiro, então isso é uma outra briga, mas está se crescendo muito, né? O Fernando começou lá como advogado do Inter, aí foi diretor de futebol novo ainda, né? Aprendeu pra caramba, errou, voltou, parou e agora vou começar lá de baixo. E aí começou. Né? Base, anos, e aí depois o que se faz? Como é que se treina futebol? Qual é o conceito de futebol? O Fernando teve uma atitude em 97 que ele colocou o Guto no juniores do Inter e eu no juvenil, e depois o Julinho veio também para o infantil com o André Luiz, que foi uma mudança de paradigma total. E só ele fez isso, né, dentro do clube. E tinha que ter argumento para fazer aquilo, e tinha que ter conhecimento para fazer aquilo. Ele está esquecendo de registrar que antes os treinadores eram todos ex-atletas, né? E que nós trouxemos uma ideia nova de trazer profissionais com formação, com didática, né? Para poder transmitir. Com metodologia, valorizando a metodologia de treino, dando ênfase a isso. Não só um passado, né? Não só uma reprodução, mas a nível de ciência, a nível de desenvolvimento. E aí
o crescimento foi grande. Vários clubes fizeram isso. O Grêmio fez isso antes também, com o Rogério Zimmer e com o Armando. E tenho certeza que o Fernando também olhou aquilo ali. Claro, Opa! O que está acontecendo ali? O Carraveta, Velho Carraveta, que era do Grêmio, veio para cá, entende? Veio para o Internacional. Ali o Grêmio começou a formar Tinga, lembra? Danley, Roger, Emerson, Carlos Miguel, era um atrás do outro. E aí eu tenho certeza que o Fernando olhou, e aqui? E aí começou, e aí foi se revelando um monte de jogador, e aí o clube foi investindo no próprio clube e na estrutura, e quando se viu, os jogadores queriam todos estar no Internacional e jogando no Internacional. E o Internacional virou uma referência dentro do futebol brasileiro, depois sul-americano e depois mundial. Mas tudo foi uma construção. Eu vi desde 90. O Inter, quando eu comecei, cara, pelo amor de Deus, né? Não tinha material de treinamento, não tinha alimentação. Mas tu nunca fosse com o Zebu pro campo. Não, mas já tiramos pessoas lá dos campos, lá de trás. Eu estava dando treino ali no Areião do Inter, para o treino. Aí passava várias famílias, porque elas iam se abastecer de água ali, as mães de família, ali, porque tinha a Vila Caicai ali atrás, do lado do Parque Gigante, que hoje não tem mais. Então elas atravessavam com lata na cabeça e passavam no meio do campo. Em 92, lá o seu Oli Faquin trabalhou, o seu Raul Cabral, disse: Lisca, eu e o Kleber Xavier e o seu Oli Faquin, vamos tirar os... Não, o Oli Faquin era do Grêmio. Não, Oli Faquin não, o seu Oli Jardim. Ali Jardim. Aí chegou, vamos tirar os caras que invadiram o nosso parque de treinamento. Cheguei, que parque de treinamento? Era tudo aberto, o seu Oli, vão invadir toda hora isso aqui. Os caras estavam dormindo dentro, ali onde ficava aquele banheiro ali, ali atrás do suplementar, só Areião, dormindo, família, todo mundo instalado. E ele cutucava com o pau, vamos sair daí! O que tu quer? Não, isso aqui é do Internacional, eu sou diretor do Internacional. Vai tomar banho, não sei o quê. Era assim, cara. Eu via bilhete do Inter, dinheiro, tudo aqui era tudo nas gavetas embaixo aqui, e entrava a bilheteria, e fila, e veio outro, e dinheiro nas gavetas. Cara, a evolução, quantos sócios tinha? Né? Tinha 2 mil sócios, 3 mil sócios, e foi crescendo, e foi evoluindo, e tudo e baseado também dentro do campo. Isso é que foi mais legal. Dentro do campo, vamos evoluir, vamos crescer, e eu vi vários clubes fazer isso. Né? O Inter, eu sei porque eu vivi dentro, mas... Vi São Paulo também, tive a oportunidade de trabalhar lá em 95. É que eu acho que é um pouco de sacanagem também, né, Lisca? É óbvio que tu vai fazer referência a um time que tu ficou tanto tempo dentro. Não, a formação é lá, né? É natural que tu traga esses exemplos, mas eu queria te perguntar em relação a, tipo assim, outros exemplos que te tragam muito carinho pra lembrar, assim, de... Tu comentasse do Ceará, do crescimento, enfim... Quais são as equipes que tu enxerga, assim, que estão em evidência nessa parte de crescer? A parte de gestão, a parte de estrutura, porque, no Inter, querendo ou não, o Inter e Grêmio, eles têm uma comissão robusta já há bastante tempo, né? Vem crescendo mais, vem profissionalizando, enfim, eu acho que é um caminho, né? Mas quais os times que tu enxerga, assim, que, não, olha lá, eu trabalhei lá, o América, tu desse exemplo da alimentação, por exemplo, né? Quais são os times que tu enxerga que estão criando esse corpo? Porque a gente vê Fortaleza, a gente vê o Ceará, a gente vê o Bahia, uma série de times que estão assim, estão conseguindo pegar corpo, né, cara? É uma mudança, né, de cenário, vamos dizer assim, né? A gente vê esse ano aí, Fortaleza vai jogar uma Libertadores. Quem diria isso? Direto. Né? Muito sólido. Né? É sólido. Né? O Fortaleza praticamente foi campeão brasileiro, né? Porque primeiro foi Atlético, Palmeiras e Flamengo, que estão no nível. O quarto foi o Fortaleza. O América vai jogar uma pré-Libertadores. O Red Bull Bragantino vai jogar uma Libertadores. Do ano retrasado, os que subiram, 2 permaneceram. Foi o Atlético Goianiense e o Red Bull. Esse ano já permaneceu 3. O Juventude, o Cuiabá e o América. O América nunca permanecia. E agora permaneceu. Muito a ver por causa disso que tu está falando. De estruturação, de cumprimento, de saúde financeira, que também é muito importante. Não está com estruturação. Tu falou Ceará, Fortaleza, concordo. América, Red Bull. Não, tem aí, tá vindo na Série B, tá vindo o CSA e o CRB. Esses dois estão vindo muito fortes. Cada vez crescendo mais, né, Fernando? Aí os caras, a Série B é uma barbada. Não, já tá difícil de jogar o gauchão, tu imagina uma Série B, cara. É difícil, os caras, como o Fernando falou, já estão com uma experiência funcional da competição, já estão com um poder de investimento muito maior, já estão um bom tempo ali, eles já conhecem os meandros da competição. Então, quem não se organizar e quem não tiver esse planejamento, vamos dizer assim, estratégico geral,
não vai se manter. Não vai conseguir se manter no alto nível hoje que o futebol brasileiro está exigindo. Agora, se você vai no Flamengo, pô, o CT do Flamengo, eu fui no Palmeiras, pô, o Filipão me apresentou, pô, os caras ainda estão um passo na frente. Os nossos clubes gaúchos ainda precisam dar mais um passo. Sim, não tem nenhuma dúvida. Né? O Fernando acho que concorda comigo. Não, tanto o Inter plenamente. como o Grêmio. Hoje o Inter ainda concentra fora do seu CT. E o Grêmio também. O jogador do Inter hoje, para fazer um treino duplo, ele precisa ir descansar num hotel. E o do Grêmio também. Coisa que no Palmeiras não acontece, no São Paulo não acontece, no Flamengo não acontece. E isso faz muita diferença. Sabe que o São Paulo, que sempre foi um modelo, foi o mais avançado, mesmo em 2010, 2006 a 10, que a gente estava muito na frente dos outros, e o São Paulo estava ainda na nossa frente, hoje o São Paulo está muito abaixo. São Paulo o Ceni comentou comigo isso no curso. Ele comentou que realmente aquela vanguarda, né, que o São Paulo sempre teve, né? Tanto na área técnica, mas principalmente na área de recuperação. Eles tinham lá o Refis, né? O Refis que era um setor que era conceituadíssimo, os jogadores vinham da Espanha ou da Europa para se recuperar. Com o Turibe, com o pessoal lá, né? Realmente isso é uma área que a gente falou já aqui, né? Que é fundamental hoje e dá uma tranquilidade para o treinador e para o clube, né? Para poder ter o seu ativo à disposição. Porque tu perder um ativo forte, um investimento hoje num jogador desse alto nível, tem jogador que tu investe quase que $1 milhão por mês aí no jogador. E esse jogador ficando fora é um prejuízo muito grande. Em 2006, 2010, 2009, por aí quando eu estava no clube, a gente fez uma pesquisa e eram necessários para te cumprir o calendário brasileiro com as saídas e com as aquisições, 41, 42 jogadores. O ano passado o Palmeiras usou 32 jogadores. Ou seja, já diminuiu bastante. Só pela prevenção e só pela equação adequada, né, de escalação, de poupar jogador, de dormir, de logística. Ter um plantel bem equilibrado também. Para poder substituir, né, Fernando? Pela exigência que é hoje, né? Então, tu vê, 10 jogadores na temporada é muita coisa. É muita coisa. É muita diferença. Tem toda a razão, né? Mas é exatamente por essa evolução, né? Na parte de tecnologia, na parte de medicina esportiva, fisioterapia. Hoje não dá para economizar nessa área de fisioterapia. Não é gasto, né, Fernando? Não é gasto. É investimento. Não dá para economizar. Porque tu vai colher lá na frente. Né? Aí tu vai permanecer, por exemplo, uma América, uma permanência na Série A, ela equivale quase a 80 milhões. Então tu imagina, né, aí que o diretor tem que ter essa visão, o presidente tem que ter essa visão de ver que as coisas não são gasto, elas são investimento para tu colher lá na frente. Ô Liscal, tenho mais uma coisa para te perguntar, que é sobre essa... Tu tem uma faceta diferente, né? O jeito que tu encara, que tu conversa com a imprensa, o jeito que tu conversa com o torcedor, o jeito que tu te relaciona com a torcida no estádio, né? Ele é um jeito mais... ele é diferenciado, não é uma coisa dura, não é uma coisa robotizada, é o teu sentimento. Então eu acho que às vezes, eu não sei se tu tem algum problema com o torcedor, porque eu acho que o torcedor te compreende concordando ou discordando de ti. Eu sempre quis te perguntar uma coisa. Quando tu chega no clube, eu acho que tu deixa claro como é que vai ser a tua relação, pedem para que tu evite fazer determinados movimentos em relação a te posicionar, conversar, falar abertamente, porque as tuas entrevistas coletivas, sinceramente, são algumas das melhores que a gente vê no futebol. Porque tu fala abertamente, francamente. Qual é o limite de ter essa verticalidade com o torcedor, que no fim é o cara que está na outra ponta, entendeu? Qual é a importância que tu enxerga disso no relacionamento imprensa e torcedor, público em geral? Cara, eu vejo assim, o público se identifica muito com a minha luta, sabe? Com a minha valorização daquilo que eu estou conquistando e daquilo que eu lutei para chegar onde eu estou chegando. Eu adoro fazer o que eu me descobri cedo, cara. Eu me descobri com 17 anos. É difícil, né? Para um menino de 17 anos já ter uma vida, já ter uma noção, o caminho que ele quer seguir. Eu agradeço ao futebol por isso, agradeço, né? E outra coisa, de uma família que não era do meio, de médicos, advogados... Uma família que tinha um bom padrão financeiro, né? E isso me afastou de jogar futebol, né? Porque na minha época de menino, né? Tu ir jogar num Grêmio, no Inter, ainda tinha muito preconceito ainda vamos dizer assim, na classe mais alta, né? Vamos dizer assim, de Porto Alegre, né? E aí com 17 anos eu me descobri, e aí convivi, tu trabalhar na escolinha do Inter é uma escola de vida, cara. É uma escola de vida, né? Porque ali tu convive com pessoas de baixo nível financeiro, mesmo com muitos problemas sócios, emocionais, culturais. É uma escola, cara, sabe? Cada dia que eu ia pra lá era um problema, era um menino que vinha chorar, porque a mãe não sei o quê, porque não tinha dinheiro pra ir, e tu começa a te envolver e tu começa
a quebrar paradigmas, assim, né? O futebol quebrou muitos paradigmas e até preconceitos, porque tu é criado muitas vezes com alguns preconceitos, né? E, cara, e aí me apaixonei por aquilo. Então, aí pra mim, começar lá na Mirim, escolinha, Mirim, infantil, juvenil, júnior, time B, Série D, Série C, Série B. Pô, quando eu chego lá numa Série A, ganho do Palmeiras, pô, eu tô feliz da vida, sabe? Eu tô ali, tento mostrar isso, né? E as pessoas, elas acho que se identificam como um cara do povo, um cara parecido com eles, mas que teve uma oportunidade e tá ali vivendo aquilo, curtindo pra caramba, aproveitando pro lado positivo, sabe? Esse. Tem o lado negativo, que o Fernando sempre falou para mim, que é o negócio do doido. Né? E realmente é, e ele tem razão, né? Porque ficou o Lisca doido, e doido muitas vezes é pejorativo. E as pessoas não entendem, né? Pô, mas é doido. As minhas filhas me perguntaram uma vez, logo que elas começaram a entender o futebol, mas por que doido? Perguntaram para mim e para Dani, minha esposa, né? Aí nós explicamos mais ou menos isso que eu tô te falando, com outras palavras, e elas começaram mais ou menos a ver, né? Mas o doido, muitos diretores, né, executivos, pô, doido, mas ele mexe com a torcida, ele faz, ele não sei o quê. Então criou um pouco de preconceito que o tempo foi apagando. Mas ainda tem um pouquinho, né, de ranço, e pá, ele é doido, né, vamos trazer. Mas está se superando, entendeu? Eu também tenho evitado assim, mais polêmicas, mais situações, falado mais sobre conteúdo, como é aqui essa oportunidade, né? Falar um pouco de Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de te ouvir aqui, porque, sinceramente... Mas eu acho que é isso, cara. E assim, hoje é impressionante realmente o carinho que o público tem comigo. Sabe? Eu encontrei o Fernando num evento aí há pouco tempo na praia, pô, o público vem, eu fui num jogo, né, do Aimoré, pô, a torcida do Aimoré, que não tem nada a ver comigo, cara, fazia fila, assim, pra vir falar comigo, menino, sabe, pai com criança, pô, ele te adora, os meninos, porque tem a dança, tem a música, sabe? Então, muito entretenimento, que é um lado legal do futebol também, mas as pessoas, muitas vezes, elas têm preconceito, têm ciúmes. Dá ciúme no vestiário? No vestiário dá ciúme? Com o jogador, não. Mas com o diretor, deu. Mais de uma vez. Aí há muita... Já ocasionou uma situação muito ruim para mim no Paraná, porque o foco ficou muito em cima de mim. E algumas pessoas se juntaram para me tirar, para colher o fruto do trabalho. E aí foi muito ruim para mim, porque... Sabe, me colocaram como se eu tivesse agredido uma pessoa que não teve. Então, o doido te favorece isso, né? Então vamos criar uma situação, porque ele é doido mesmo, né? Então isso eu fui aprendendo também com o decorrer da minha carreira, sabe? E tenho evitado, assim, o máximo. Mas é um carinho bem legal, cara, sabe? É difícil isso, essa identificação do público e eu agradeço a todo mundo que vem falar comigo, e vem bater foto, e vem me passar carinho, porque isso aí realmente não tem preço. Fernando, acho que... Bom. Eu queria ficar aí, eu queria fazer um churrasco já direto, cara. Já queria botar uma carne no fogo, tomar uma ceva com Lisca. Eu falo pra caramba, né? Não, pelo amor de Deus. Foi muito bom. Foi bom? Foi excelente. Fantástico. Eu que agradeço. Foi excelente. Mostrar esse lado é importante, né? Esse teu lado conhecimento, né? Esse teu lado dominar, né, as disciplinas, né? Que é muito importante para a tua carreira e muito importante para o nosso curso, né? Nós trabalhamos isso. Porque hoje a gente tem que lidar com todo mundo, né, Fernando? Exatamente. A relação com o médico, por exemplo, é uma relação complicada. Treinador, departamento médico. Por quê? Porque o médico, o departamento médico é o único que mexe no nosso time. Claro que tem vai lá, né? Quem sabe esse aqui... Tem disso. Tem disso. Claro que tem. Os caras apitam, né? Não, hoje em dia o treinador ele não é mais aquele treinador que manda em tudo. Hoje o treinador ele está representando uma instituição, uma empresa. O futebol é um grande negócio hoje. O clube hoje é uma empresa. Está virando empresa. O Fernando é mestre nisso aí, né? Tá cada vez mais. Então tu não tem mais o poder de decisão sozinho. Tu tem que ouvir as pessoas, tu tem que conversar, tu tem que ponderar, tu tem que ouvir ponderações, mas tu não pode ter o poder de decisão no aspecto técnico-tático. Esse para mim é fundamental. Então, agora escutar, ouvir, para mim não tem problema. Ainda mais quando os diretores, as pessoas responsáveis são presentes. Isso é a melhor coisa que tem para o treinador. Acompanha dia a dia, acompanha treino, acompanha reunião, acompanha os teus posicionamentos dos jogadores. É tudo isso que o treinador quer. Respaldo. A pior coisa do treinador, isso é respaldo. A pior coisa do treinador é um pitaco, né? É pitaquinho, sabe? Pitaquinho, mas sem consistência. Sem nenhuma consistência. E pessoas... Ouviu na imprensa e vem cá, aí, quem sabe? E eu costumo falar para os jogadores, né? A opinião que interessa para nós é nossa, da nossa comissão, do nosso diretores que estão presentes e que vivem o nosso dia a dia.
Essas pessoas nós temos obrigação de ouvir. As que estão fora, tu até escuta, mas tu não valoriza tanto aquelas que estão participando do processo. Tá? E eu gosto, pô, o Fernando, falava comigo, o Salum agora no América, o Robson no Ceará, me chamava, mas nunca querendo impor, sabe? Sempre querendo escutar, querendo ouvir e querendo saber os porquês. E isso para o treinador é a melhor coisa que tem, porque o que é combinado não custa caro. E aí as pessoas que estão te comandando já sabem o teu pensamento, aquilo que tu pensa, o que tu pensou, tua estratégia, como que tu está vendo, e aí as coisas ficam mais fáceis. Então eu gosto de trabalhar com diretores assim. Lisca, eu como dirigente, claro que eu sempre cobrei de treinador, cobrei posicionamento, mas eu nunca defendi jogador, nunca defendi a escalação desse ou daquilo, eu defendi a ideia. A ideia. Entendeu? Meu time está fraco defensivamente, meu time está atacando de uma forma desarticulada. Te vira, né? Substituições, time perdendo, fraturando o time, atirando o time para cima com 5, 6 atacantes. Isso eu cobrava. Sim, mas é o treinador que se vire, né? Para achar soluções do que tu tá falando. Exatamente. Mas tu não tá dizendo, bota esse, tira aquele. Isso eu nunca fiz. Aí acabou o treinador, né? Claro. Mas aí acabou o treinador. O nosso time ficou muito desorganizado. As 3 substituições feitas no segundo tempo, tirando lateral, tirando volante, colocando atacante, fragilizou o time, tomou mais 2 gols. Mas vamos dar um exemplo prático disso. O Inter de 2006. Porque as pessoas acham que o Abel não tem muito conhecimento tático, mas ele tem. Tem muito. Tem pra caramba. Tem pra caramba, sabe? Me chamava todo... Como é que ele fazia o treino para Libertadores? Ele usava meu time B domingo de manhã, só nós no Beira-Rio. Ele me chamava antes, o time dos caras joga assim. Eu quero que tu monte teu time assim. E inclusive com a característica dos jogadores dele. Muitas vezes eu mexia no meu time para botar um jogador que não estava jogando, mas que era um centroavante alto, de força, que os caras tinham. E assim ele fazia. E aí o que o Abel fez? Hoje os caras chamam o Abel de retranqueiro. É inacreditável. É quase que inacreditável isso, porque o Abel já foi taxado de ofensivista, que não se preocupava com a parte defensiva, que era um faceirão. Hoje em dia os caras falam exatamente ao contrário. Que ele é um retranqueiro. Imagina se um treinador brasileiro fizesse o futebol pragmático que o Abel propôs do Palmeiras. Hoje. Estaria morto. O Abel Ferreira propôs, com quase que um 6-3-1 ou um 6-2-2, com Rony fixo no lateral, Scarpa fixo, sem mobilidade para entrar para dentro, para fazer diagonal. Um jogo bem pragmático. Eu não estou condenando nem criticando, mas é só um pensamento aqui. Né? Hoje nosso treinador brasileiro está duro para nós. Está duro. Nos nossos cursos lá, nos grupos, a gente está discutindo muita coisa. Né? Nós precisamos nos posicionar porque nós estamos perdendo muito espaço e muitas vezes para pessoas que não têm mais capacidade do que vários profissionais que estão aqui. Então é uma coisa que a gente está questionando. E o Abel é um exemplo para mim. Né? O Abel é um exemplo para mim, porque agora voltou para o Inter também, fez um baita de um trabalho, quase foi campeão brasileiro. Né? Depois de nem sei quantos anos, o Inter foi de 79, o último, né? E agora está lá no Fluminense. Né? E as pessoas dizem, mas ele... E o Abel é um cara que, E fora isso, a nível de gestão de grupo. Né? E de gestão de ambiente. Né? Que ele fez no clube em 2006, ele integrou todo mundo, ele deixou todo mundo satisfeito. E aí, por exemplo, ele jogava o Brasileirão, a Libertadores com o time principal, o Brasileirão com os reservas do time principal e com os meus titulares, que faziam o banco. Aí o Gauchão já botou uma gurizada junto com os meus misturados. Então, quando tu via, tinha 40, 42 jogadores e todos profissionais. Tinha um orgulho do caramba, né, de os caras estar jogando com ele, de estar ali participando. Os jogadores, os massagistas, os médicos, os preparadores físicos, estava todo mundo feliz. Todo mundo produzindo, todo mundo rendendo, todo mundo contribuindo para o processo. Isso o Abel foi mestre. E é uma grande lição para mim. E quando tu consegue fazer essa costura, aí a coisa funciona. E não é sempre que tu consegue. Isso é uma parte muito difícil hoje. Muito difícil. Isso aí depende de uma unidade, né? Uma unidade que é diretiva, que é de grupo, que é comissão técnica. É isso aí. Entendeu? Esse encaixe. Tem que haver Mas confiança. vem lá, como tu falou, da parte diretiva. Tem que haver confiança. O jogador... Tem jogador que rende quando ele confia no ambiente, quando ele confia nas pessoas. Senão ele não se entrega, ele não se doa. Se ele tem dúvida se aquele ambiente é o melhor, se as pessoas confiam nele, se não estão falando mal dele, ele não se entrega. Não vai. Isso é visível. E aí as pessoas, mas tá fazendo corpo mole. Não é corpo mole. É uma coisa subconsciente, né? É uma coisa que está lá dentro, intrínseca no jogador, né?
Eu tive um exemplo agora, né, no Vasco. Tinha jogadores que já estavam em fim de ciclo. E eles queriam ir, mas eles já tinham muita dificuldade, problemas, né, questões que ficaram para trás. E aí tu não consegue. O jogador não consegue. Por mais que ele queira. Ele não consegue focar e ele não consegue ter o melhor desempenho. E aí perde toda aquela engrenagem. Não existe, eu sempre digo isso, várias vezes me perguntam, não existe jogador perdedor e jogador ganhador. O que existe é ambiente propício para ganhar e ambiente que leva à derrota. É isso que eu vejo no futebol, né? Porque senão, se tu pegar o time campeão do mundo do Inter, apenas o Yarley e o Klemer tinham vencido, os demais não tinham vencido. Todos eles eram jogadores que não tinham vencido grandes títulos e venceram lá, né? Se tu pegar o Maicon, Jeromel, Kahneman, não tinham vencido no Grêmio, eram derrotados, passaram a vencer, porque o ambiente aprimorou, que o deu ambiente condições deu para condições eles, para eles. Para eles virarem Entendeu? vencedores. Aí tu pega né? jogadores que são comentados aí, que esse é perdedor, só perde. Não existe isso. Existe o ambiente. E se o ambiente não é o melhor, o jogador não vai render. Feito! Eu tentei terminar antes, mas não consegui, porque ficou bom o papo de novo, cara. Vai ter que editar nosso Vamos agradecer ao professor aí. Eu queria te dizer, Lisca, antes de qualquer coisa, que eu torço muito por ti como pessoa, como ser humano de verdade. Eu acho que eu admiro o teu trabalho e acho que tu é quando tu falasse ali, o pessoal admira a minha luta, a minha batalha. Eu acho que somos muitos que admiramos e queremos muito que tu vá bem, né? Eu, particularmente, quero sempre que tu vá bem, contanto que não seja contra o meu time, mas eu gostaria sempre de te ver bem, cara. Então, assim, muito obrigado, bom te ver, que tu nunca perca a tua essência, cara, de falar. Eu tenho certeza que tu deve ter a tua grande valência, ela é a tua sinceridade, ela te mata às vezes também, teu sincericídio acaba te dando... É muito sincero, tu sabe que tu não tem muitos amigos, te né? dando um problema, teu sincericídio não, mas eu queria te dizer, cara, que do outro lado sempre vai ter gente te apoiando aí, dizendo que tu siga a tua batalha, porque tu é um cara fantástico na Casa Mata, ou ali na área técnica, né, pra gente globalizar o vocabulário, mas que sem dúvida a gente vai estar torcendo por ti aqui. Queria te agradecer, cara. Obrigado aí. Hoje quem vai encerrar é o nosso querido Fernando Carvalho. Vai pedir. Bom, eu agradeço novamente. Não concordo com ele, a não ser na parte de desejar o máximo de sucesso para ti, mas acho que o sincericídio é mortal, tem que ter cuidado. Ele sempre me fala. Vai com calma. Mas boa sorte, que as coisas se encaminhem da melhor maneira possível para ti, como sempre, e vamos estar torcendo aqui para que tudo dê certo na tua carreira, muito longínqua, tenho certeza. Valeu, eu que agradeço vocês aí também, é um prazer enorme aprendendo aqui com vocês e trocando ideia e falando, e parabenizar vocês, né, pelo projeto e por falar de conteúdo, de futebol, e envolver o Fernando também com toda essa experiência que tem, com vocês aí com um projeto novo também, e querendo fazer a coisa acontecer. É um prazer poder contribuir, e sempre que precisar eu tô aí. Gurizada, então esse foi o papo com o Lisca. E vou dizer uma coisa pra vocês, eu tenho certeza que qualquer coisa que acontecer com o Lisca vai tocar o meu WhatsApp falando, viu, eu te falei, não fala assim, não que eu falasse pro cara seguir sendo sincero, olha aí a bobagem, mas não vai acontecer, a gente tem certeza disso. Se inscrevam no nosso canal, acompanhem a gente e, mais uma vez, hoje foi muito legal ter o Lisca aqui, a pessoa, o treinador, o conteúdo, e aguardem porque nos próximos episódios a gente vai ter outros convidados muito legais, tais quais foi o Lisca aqui conosco hoje, tá bom? Um abração para todos e até mais.